Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. E qual a melhor estratégia para ganhar dinheiro com dividendos? As ações ou os fundos imobiliários? Nos últimos dias aí eu soltei um vídeo justamente pegando como exemplo uma ação boa pagadora de dividendos, que é a Taesa, e um fundo imobiliário, o MXRF11. Só que eu fiquei devendo para vocês o comparativo definitivo aqui, um comparativo completo. Qual dos dois rende mais? Por exemplo, R$10.000 no MXRF ou R$10.000 em Taesa? Eu soltei esse vídeo aqui alguns dias atrás, muita gente comentou, né? O Thiago, por exemplo, falou justamente, ó, tá faltando a segunda parte desse vídeo aí com os cálculos do MXRF, e um monte de gente comentou lá, alguns até um pouco mais sem paciência, um pouquinho mais mal educados ali, digamos, nos comentários, mas muita gente também elogiou. E o meu trabalho aqui é justamente entregar aquele conteúdo que vai engrandecer, que vai melhorar aí a sua vida como investidor e investidora. Então eu peço para que você use aqui os comentários, tá? Usa mesmo. Por quê? Porque vocês me falaram, olha, Ricardo, ficou faltando essa parte. Não tem problema, eu venho aqui e trago esse conteúdo para vocês. O meu trabalho aqui é contigo, o meu compromisso é fazer com que você se torne um investidor, uma investidora melhor. E, inclusive, foram muitas perguntas mesmo que vocês deixaram lá, muitos comentários, e eu vou responder a grande parte deles aqui, porque fica muito mais fácil assim. Vocês guiam o meu conteúdo aqui justamente para ajudar vocês, tá bom? Então, aproveite aqui os comentários e já vamos direto, então, para esse cálculo. Quanto rende R$10.000 no MXRF ou na Taesa? Muito simples. Já vou compartilhar minha tela aqui porque a gente precisa chegar num número, tá? Que é qual? Esse aqui, o DY. Qual que é o Dividend Yield? Então, por exemplo, as ações de Taesa estão pagando 14,46% de Dividend Yield, ok? Então a gente já vai fazer um cálculo aqui muito simples. Vou até pedir para o pessoal aqui da edição colocar na tela, mas se eu quero saber quanto rende R$10.000, é só eu multiplicar por esse Dividend Yield. Então, no caso da Taesa, 14,46%. Isso gera, então, para mim, R$1.446 por ano, tá bom? Então, a conta rápida de Dividend Yield é essa. E o MXRF, quanto que ele está pagando? Vamos entrar lá no site do Investidor 10, que tem todas essas informações aqui para a gente. E o Dividend Yield do MXRF11, então, está 12,17% ao ano. Então, mais uma vez, uma conta rápida aqui, 10.000 vezes 12,17, chega num resultado exato aí de R$1.217 em um ano. Mas, obviamente, esse é o comparativo mais simplista de se fazer, né? É legal você saber, então você já aprendeu como faz esse cálculo, só que a gente precisa ir um pouco mais a fundo nessas análises. Como, por exemplo, esse resultado, esse dividendo anual dessas duas opções aqui, desses dois exemplos, vão continuar assim no futuro? Daqui a pouco eu mostro aqui mais um pouco sobre isso, compartilho minha tela e aí eu já vou começar a responder aqui algumas perguntas que vocês colocaram, como por exemplo, a do Rafinha, que ele perguntou aqui, ó, como eu faço para investir meus dividendos quando ele é abaixo do valor de uma cota? Por que ele está perguntando isso? Porque naquele vídeo anterior eu mostrei o impacto positivo de você reinvestir esses dividendos, tá bom? Por quê? Aqui nesse exemplo, digamos que o MXRF aqui, ele pagou ao longo de um ano R$1.217 para essa pessoa então. Porém, se essa pessoa não pegar esse dinheiro, esse dividendo que caiu na conta corrente da corretora dele e não reinvestir, você não cria essa bola de neve dos juros compostos. Porque se o dinheiro fica parado na conta corrente, ele não cresce. Então, qual é a solução aqui? Caiu esse dinheiro na conta, você compra mais algum outro investimento. Então, mais uma vez, nesse exemplo aqui do MXRF, se ele pagou R$1.217 no ano, a gente pode dizer que ele pagou mais ou menos ali uns R$100, um pouco, algo em torno disso, todos os meses, né? Lembrando que um fundo imobiliário paga todos os meses e as ações não têm esse costume de pagar todo mês, né? Por exemplo, a Taesa rendeu mais nesse último ano, mas pagou algo em torno de 3 ou 4 vezes no ano, tá? Então, o que essa pessoa tem que fazer? Esse dinheiro caiu na conta, por exemplo, do fundo imobiliário todos os meses, ele precisa comprar mais fundos imobiliários para fazer esse dinheiro continuar crescendo. E a pergunta aqui do nosso amigo é muito relevante, porque, num exemplo, o MXRF, a cota dele é mais ou menos R$10, então daria para ir comprando outras cotas desse mesmo fundo. Agora, se você comprou um fundo que, por exemplo, a cotação dele é R$150,
Só que caiu de dividendo na sua conta R$ 100. Não dá para comprar uma cota inteira ali a mais no mês seguinte para fazer os juros compostos crescerem. O que você faz então? Minha sugestão, deixa esse dinheiro ali, junta ele, por exemplo, num Tesouro Selic ou em qualquer outro ativo de liquidez diária, junta com o aporte do mês seguinte ou com o dividendo do mês seguinte, aí sim você compra uma nova cota de um fundo imobiliário. Ou então você compra a cota de um fundo imobiliário um pouco mais barata, né? O importante é você reinvestir o dividendo, seja em um fundo imobiliário, seja em qualquer outra classe de ativo. E agora, pessoal, aproveitando mais uma pergunta aqui, mas algo que deu o que falar essa semana, por exemplo, é que as ações da Taesa caíram muito aí ao longo do último mês, tá? E isso, na minha visão, é uma oportunidade de compra, tá? Porque preço importa. Quanto mais barato você comprar, melhor. Então acompanhe esse raciocínio aqui comigo. Ó. A Josi perguntou, onde eu consigo os valores por dia de cada ação para eu ver a média de preço? Tá? O que ela quer dizer aqui? Qual que é o preço médio? Porque isso importa. Digamos que eu comprei uma ação por R$ 20 e depois eu comprei por R$ 40. Tá? O dividend yield, eu vou te mostrar agora como que é feito o cálculo do dividend yield, não é em cima nem dos 20 nem dos 40. O seu dividendo, ele vem na média dessas ações. E onde que você encontra essa informação? Lá no extrato da compra na corretora que você fez, tá bom? Então você comprou 100 ações a R$ 20. Todo dia que você fizer uma compra dessa, a sua corretora vai te mandar um e-mail com esse extrato, tá bom? Se ela não mandar o extrato, você entra lá na parte logada da sua corretora e pega isso. O que eu gosto de indicar é que você, sempre que você fizer uma compra de uma ação ou um fundo imobiliário, pega aquele valor que você pagou pela ação, né? Então, por exemplo, 100 ações a R$ 20. Coloca isso numa planilha de Excel, anota num caderno, anota em algum lugar que você vai ter acesso e vai se lembrar. Aí você não precisa ficar buscando essa informação sempre que você precisar desse preço médio, tá bom? Então, anote sempre todas as compras que você quiser. Agora, qual que é o ponto muito importante que eu quero ressaltar aqui com vocês? Vou entrar aqui de novo no site do Investidor 10, porque ele me mostra o dividendo, certo? E aí, naquele vídeo anterior que eu coloquei, o dividend yield da Taesa estava um pouco abaixo. Se eu não me engano, estava em torno de R$ 13. E agora, em torno de R$ 14. Por quê? Porque a cotação diminuiu. Acompanhe esse raciocínio aqui que é importante. Ó. Em 6 meses, a gente viu uma queda. Chegou a estar cotada ali a R$ 41,12 uma ação de Taesa. Agora, nesse momento que eu gravo o vídeo, está cotada em R$ 33,57. Então, qual que é o cálculo aqui que se faz para chegar nesse dividend yield? Primeiro, se vê qual é a cotação daquele dia, tá? Então, aqui no caso, R$ 33,57. E aí, pega-se então qual foi o último dividendo pago aí ao longo dos últimos 12 meses. Aqui no site a gente consegue ver também, ó, se a gente descer aqui, ó, dividendo pago em reais ou em percentual, que seria o dividend yield. Em reais, aí no último ano, por exemplo, 2022, foi pago R$ 4,85. Então é assim que se faz a conta. Eu até preparei aqui uma planilha, vamos ver juntos, tá? Por exemplo, você tem R$ 10.000. Digamos que você comprou essa ação por R$ 33,57. Então você conseguiu comprar 298 ações, tá? Se ela pagou ali R$ 4,85 para cada uma ação, se você tinha 298 ações, você ganhou R$ 1.444. E aí é esse dividend yield aí de 14,4%. Agora, acompanhe esse raciocínio comigo. Se você, de repente, tivesse comprado a R$ 20 essa ação, tá? Essa ação estava cotada a R$ 20, mais barato, então, você teria conseguido comprar 500 ações e uma ação pagou R$ 4,85. Nesse caso, então, você recebeu mais dinheiro, tá? O dividend yield aqui, o seu dividendo pessoal, seria 24%. Ok? Então é muito importante comprar barato. Por isso que eu sempre falo, quando você compra barato, percentualmente o seu dividendo é maior, ok? E vamos fazer esse exemplo aqui também com o MXRF11. Vamos descer aqui para ver quanto que ele pagou de dividendo aí nominalmente, tá? Por ano, vamos ver aqui num ano. Ó. Em 2022 ele pagou então R$ 1,11. Vamos colocar aqui então, ó, R$ 1,11. E aí, pessoal, vou até deixar essa planilha aqui, gratuita, um link aqui na descrição para você fazer o download, tá? Aí você pode fazer as suas simulações também.
Então, o dividend yield pago do MXRF11 foi 1,11. O que a gente precisa fazer agora? Ver qual é a cotação, tá? Então, 9,88. Vamos colocar aqui, ó, 9,88. 10 mil reais, então, nessa cotação comprariam 1.012 cotas, que geraria, então, R$ 1.123 nesse ano, tá? Aqui é uma simulação, por exemplo, de quem comprou em janeiro de 2022, tá? Então você pode pegar essa calculadora aqui e fazer todas as simulações, inclusive com o fundo imobiliário ou a ação que você tem. A título de exemplo, ó, vamos ver quem comprou, por exemplo, 5 anos atrás, ó. A cotação desse fundo aqui era R$ 5,58. Vamos colocar aqui, ó, se eu tivesse comprado 10 mil reais 5 anos atrás, quanto que eu ganharia de dividendo nesse ano de 2022? R$ 1.989, um dividendo aí de quase 20%. Por quê? Porque eu fui um acumulador de cotas, né? Eu tenho 1.792 cotas aí para o resto da minha vida, se eu quiser, tá? Nesse exemplo aqui. Então, entenda isso, você compra um ativo. Quando você faz essa estratégia de dividendos, você está comprando uma máquina de fazer dinheiro, tá bom? Como eu mostrei lá naquele vídeo anterior, você não precisa se desfazer dentro de um ano, dentro de 2, você pode ficar para o resto da sua vida com esse fundo ou com essa ação. De repente, daqui a 10, 15 anos, você vai ter muito mais dinheiro do que você colocou agora. É uma estratégia muito poderosa. E pegando mais uma pergunta aqui, ó, os dividendos das ações são isentos de imposto de renda? Sim. Os dos fundos imobiliários também são? Sim, tá bom? Então, os dividendos, pelo menos agora ainda aqui, enquanto eu gravo esse vídeo, são isentos de imposto de renda, o que faz também ter um pouco mais de ganho. E mais uma pergunta aqui, ó, que eu acho que é uma grande dúvida que todo mundo tem, a dúvida cruel, né? Recebi um dinheiro na minha conta, devo investir em ações ou em fundos imobiliários, tá? A minha visão é que são instrumentos, ferramentas diferentes, ok? Se a gente for pegar aqui o histórico nesse exemplo de vídeo, valeu mais a pena investir na Taesa ao longo dos últimos anos, tá bom? Só que a gente não pode ter uma certeza que vai continuar assim no futuro. O que você tem que entender? Onde você está investindo? Você quer investir em imóveis ou você quer investir numa empresa? Uma empresa, ela pode multiplicar muito de valor, tá? Mas também pode falir. Um imóvel ou um conjunto de imóveis, que são os fundos imobiliários, tendem a ser mais estáveis. Eles não vão valorizar muito, mas vão pagar muitos dividendos, tá bom? Então, na minha visão, pensando até num longo prazo, pensando em crescimento, as ações têm mais potencial, só que é para cima ou para baixo. Os fundos imobiliários tendem a ser mais seguros nesse cenário, tá bom? E o Emerson perguntando aqui, ó, se tem algum app que notifica a data que o ativo vai pagar o dividendo. Então, Emerson, o legal é que a sua própria corretora já costuma avisar, tá bom? Eu uso, por exemplo, a Toro Investimentos e ela sempre me manda um e-mail quando vai ter dividendo caindo na minha conta. Então é legal, porque se eu recebo esse e-mail, eu já sei que eu tenho que entrar lá na conta corrente da minha corretora e aí eu reinvisto esse dinheiro, né? Ou eu posso deixar para de repente fazer isso uma vez ao mês ou 2 vezes por mês, não preciso ficar entrando lá na corretora todos os dias. E inclusive, você que chegou aqui até o final desse vídeo, eu tenho presente para vocês, por quê? Porque dentro dessa corretora que eu uso para os meus investimentos pessoais, eu tenho uma parceria com eles também, tá bom? Todo mundo que abrir conta nessa corretora recebe de graça esse meu livro aqui, ok? Eu mando pelos correios esse livro impresso para sua casa. É uma parceria que eu fiz lá com a Toro, por quê? É a corretora que eu uso para os meus investimentos, super segura, tá bom? Faz parte do grupo Santander, muito fácil de usar e nessa parceria, então, eu conversei com eles, eles falaram, Ricardo, estou comprometido com quem tiver comprometido com o seu dinheiro, com quem realmente ativar a sua conta e começar a fazer seus investimentos. A gente preparou toda essa logística para entregar esse livro de graça para você, tá bom? Então é só pegar esse link que está na descrição, abre sua conta lá, manda o primeiro dinheiro para lá, R$100, R$10, R$1.000, qualquer dinheiro que você enviar lá para a corretora, você ativa a sua conta e aí o pessoal da Toro te manda um e-mail com passo a passo para você passar o seu endereço e eu envio esse livro de presente para a sua casa, tá bom? Assim é bom para todo mundo, você testa, você experimenta essa corretora que eu indico, que eu recomendo, acho muito fácil de usar e é muito segura, vale a pena você testar também. E pegando a última pergunta aqui do vídeo de hoje, a Jane perguntando o seguinte, ó, muito importante, pessoal. É interessante os juros compostos,
Mas se o valor das ações cair, você perde o dinheiro investido? Sendo assim, você corre risco de ganhar ou perder? Alguém me explica, por favor? Então, eu deixei essa pergunta aqui no final porque ela é muito importante, tá bom? Tem muita gente que às vezes fala para mim assim, poxa, Ricardo, mas eu comprei um fundo imobiliário e caiu a cotação, então eu estou perdendo dinheiro, né? Então sim, né? Quando a gente fala de renda variável, é para cima ou para baixo. O que eu sempre costumo falar é que um fundo imobiliário ele é estável. O mercado ele é cíclico, tá bom? Não pense nesse dinheiro para o curtíssimo prazo. Por quê? É uma montanha-russa mesmo. As ações são mais, os fundos imobiliários são menos, mas não é uma renda fixa. Se você quer ver o seu dinheiro simplesmente andando de lado ou um pouquinho para cima, você tem que ir para um ativo de renda fixa, tá bom? Renda variável, você cria essa máquina de dinheiro para o futuro, tá? Pelo menos aí em 2 anos, né? Eu não gosto de comprar nenhum ativo que eu tenha que vender ele por menos de 2 anos. Por quê? Porque o mercado ele é cíclico, vai subindo e vai caindo. A gente que investe há mais tempo, por exemplo, eu já tenho acho que quase uns 10 anos de investidor, para mim isso é muito natural, é muito fácil de pensar. Eu não tiro minha cabeça do travesseiro à noite preocupado porque a cotação está subindo ou caindo. Isso é natural, tá bom? Então você, de repente, está começando a investir, entenda que pode ter volatilidade sim, mas no longo prazo, se você se manter tranquilo e tiver uma reserva de emergência, não precisar resgatar, investindo em bons ativos que tenham essa qualidade, você vai ganhar dinheiro no futuro, tá bom? Mas a volatilidade, ela sempre existe. A grande solução alternativa para o investidor é diversificar sua carteira, porque assim você não vai perder esse dinheiro aí que vai tirar o seu sono, tá bom? Então, pessoal, deixa aqui embaixo sempre os seus comentários, porque isso me ajuda a produzir esses novos conteúdos para vocês. Um abraço e até mais!